Bom dia, meus amados irmãos. Eu agradeço a Deus por estar novamente juntamente com vocês, podendo falar mais e mais da palavra do nosso Deus. Hoje é um dia especial, hoje é o dia do Senhor, dia de nós estarmos louvando a Deus, glorificando o seu santo nome e de estarmos também compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu vou estar orando agora para assim iniciarmos o nosso culto nesse dia tão importante. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um instante na tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e nós sentimos a tua graça, o teu poder manifesto dia após dia em nossas vidas. Abençoa, Pai, teu povo reunido. Abençoa a tua igreja, ó Deus, fortalece cada um de nós, que possamos cada vez mais seguir a ti de todo o coração, não desanimando, Deus, e caminhando firme e fortes com o Senhor, ó Pai. Seja com cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por esse instante tão importante que nós temos, de estarmos, ó Pai, juntos cultuando a Deus, lendo a Tua Palavra, cantando e louvando ao Senhor, ó Pai. Esteja com cada um de nós, derrama o Teu poder, a Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11. Você poderá assim acompanhar na sua Bíblia ou na tela vai aparecer aí o texto bíblico, tá bom? Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós estamos encerrando esse mês, esse domingo, o mês da família. O mês de maio é um mês especial. Os cristãos, em geral, têm esse mês como o mês da família, um mês para estarmos falando com mais ênfase. É claro que todos os meses, todos os dias, temos que dar importância à vida familiar, à nossa família, importância a essa instituição criada por Deus, não criada pelo homem, mas criada por Deus, e que Deus tem um plano e Deus quer zelar. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar como nós devemos caminhar na vida familiar. Nada melhor do que a própria palavra de Deus para nos ensinar. E nesse texto que nós acabamos de ler, para a nossa meditação, o apóstolo Paulo escrevendo sobre humildade. Olha que fator fundamental. Se você quer ter uma família ricamente abençoada por Deus, a humildade é um fator importantíssimo. Sem humildade, nós não conseguimos ser bem-sucedidos. Sem humildade, não vai haver quebrantamento, não vai haver restauração, não vai haver crescimento espiritual, não vai haver o crescimento no amor, no afeto de um para com o outro. A humildade é algo fundamental para que a família possa ser bem-sucedida. E Paulo, nesse texto, ele ensina que o exemplo máximo que nós temos de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele fala aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Que ele se humilhou, ele subsistia, ele era o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós para que nós pudéssemos viver em família e nos dar um grande exemplo de humildade. Então que nós possamos louvar ao Senhor e engrandecer a Deus. E Paulo, antes desse texto que nós lemos, Paulo diz aqui, ele fala algo importante para cada um de nós. Ele fala assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então a nossa vida familiar, nós não podemos levá-la também com partidarismo, com divisões, achando que só o que eu penso é o importante, só o que eu imagino é o importante. Não. Nós possamos realmente ter o coração quebrantado e humildade acima de tudo. Amém? Então vamos agora vamos estar agora louvando ao Senhor e exaltando
ao nosso Deus, que é excelso, que é magnífico. Amém? Que Deus assim te abençoe poderosamente no dia de hoje. Amém. Muito bem, dando continuidade ao nosso culto, vamos agora estar atentos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. É muito bom cantarmos, louvarmos, e nessa hora agora vamos estar atentos, ouvindo, né, aquilo que Deus preparou para o nosso coração e preparou para as nossas famílias. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo de número 27. Você pode assim acompanhar na sua Bíblia e ou pode se atentar aqui. Nós estaremos colocando aqui na tela o versículo para que você possa assim acompanhar o texto bíblico, esse texto tão importante, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, esse texto Cristo nos ensina, né, nos dá uma lição fundamental, importante para o nosso viver familiar.
Na mente de Cristo, eu imagino que ele estava dizendo ali como nós podemos construir a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Cristo não estava ali querendo ensinar aqueles homens que estavam ao seu redor como construir uma casa. Apesar de ele ser o mestre dos mestres, o arquiteto dos arquitetos, ele ser realmente o criador de todas as coisas, a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o criador do universo, assim como o Pai e o Espírito Santo, por ele ser o próprio Deus. Mas ele não estava ali em mente querendo ensinar como construir uma casa com eficiência, uma casa de física, material. Mas ele está falando em termos de família, de lar, como nós podemos construir os nossos lares e evitar que ele se torne uma grande ruína. Porque uma ruína, meus amados irmãos, ela não tem vida, ela não tem beleza. Não sei se você já foi em algum local onde há ruínas. No Brasil há poucos, na nossa história ela é um pouco mais recente. Na Europa você vê muitos lugares lá onde há muitas ruínas. Locais que já foram castelos, que já tiveram batalhas, que já tiveram movimentação, igrejas que foram suntuosas, hoje são ruínas. Eu estive uma vez aqui em Ubatuba, bem aqui em Ubatuba, próximo de uma praia, não lembro o nome exatamente, mas ali há uma ruína, é um parque hoje, uma ruína de um engenho de açúcar muito antigo, da época lá, vamos dizer assim, do início do Brasil, quando o Brasil ainda era colônia. Então era um local onde eles processavam açúcar, ali tinham alguns equipamentos de pedra, totalmente feito de pedra, é bem interessante, se você quiser um dia conhecer, é bem interessante. Mas hoje é um local que não tem vida, você percebe que ali no passado teve uma grande movimentação de pessoas, teve vida, teve ação ali, trabalho. Hoje virou totalmente ruínas, não tem mais a presença daquelas pessoas e ninguém mais utiliza aquele espaço, a não ser para a visitação. Então, ou seja, Jesus quer que nossa casa seja realmente bem sucedida, deixe um legado, que ela não seja e não seja transformada em uma ruína, onde não tenha vida. Para isso ele quer que nós estejamos edificando a nossa casa sobre um alicerce sólido, não sobre um alicerce que não tem firmeza. Tanto é que ele dá o exemplo de duas pessoas, um que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre areia. Nós sabemos que a rocha é um solo firme, né, que dificilmente ele vai cair, pode vir a chuva, tempestade, vento, o que for, ela vai permanecer ali firme, né, por muitos anos. Mas uma casa, quando nós construímos ela sobre uma areia, e a areia não é um solo firme, estável, ela com certeza poderá passar e não atravessará as dificuldades, por mais que elas sejam até pequenas. Não sei se você já foi em alguma duna, eu já estive no Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo, em algumas dunas. A duna, com o passar do tempo, ela vai mudando a sua forma. Aquelas montanhas de areia bonitas vão mudando de lugares. Lá no Rio Grande do Norte eu vi uma vez uma reportagem de pessoas que tiveram que deixar as suas casas porque a areia invadiu a sua casa. Porque a areia não tem firmeza. Então Jesus aqui mostra o homem sábio e o homem insensato. Aquele que não tinha sabedoria, o homem que buscou a sabedoria e o outro que não. Então, ou seja, qual deve ser a nossa atitude? Como nós estamos edificando as nossas famílias? Como nós podemos evitar que a nossa casa se torne uma ruína? É uma pergunta que fica no ar e que nós temos que buscá-la, acima de tudo, baseado na palavra do Senhor. Ela tem a resposta para todos nós. Ela é o melhor manual para a família. Eu costumo falar para todos que a Bíblia é o melhor manual que existe para a família. Nós temos diversos livros. Interessante que o meio evangélico ele é bem vasto, muito bem elaborado. Várias pessoas escreveram livros importantes, livros fundamentais que você deve ler. Eu tenho que ler, todos nós temos que ler para que a nossa família seja ricamente abençoada por Deus. Mas nós vemos que realmente são livros fundamentais, mas nada substitui a Bíblia Sagrada. Ela é o melhor manual. Nela nós fundamentamos nossas doutrinas bíblicas.
Nela nós fundamentamos a nossa cosmovisão de mundo e tudo mais, e principalmente com relação à família. E Jesus nos ensina que nós podemos fundamentar nossa família realmente em vários pontos fundamentais, né? Eu estava lendo a Bíblia da Família, do pastor Jaime Kemp, e ele coloca alguns pontos fundamentais, 3 pontos básicos aqui, de como nós podemos fundamentar a nossa família. Ele fala o seguinte, vou até ler para vocês, né? Ele diz assim: procure a orientação da palavra de Deus sempre. Ore e compartilhe sua fé com sua família. Ame e perdoe como Cristo o amou e o perdoou na cruz. Permita que ele seja o alicerce inabalável sobre a qual você construirá seu casamento, né? Então ele fala aqui, na realidade, quatro lições fundamentais que eu queria ressaltá-las para vocês no dia de hoje, para que você tenha uma família ricamente abençoada por Deus, né? Como posso, então, ter uma família ricamente abençoada pelo Senhor? Então, o primeiro passo que nós vimos aqui é procure a orientação da palavra de Deus sempre. Sempre, não é às vezes. Procure a orientação da palavra de Deus sempre, em todo qualquer instante. Seja no momento feliz, seja no momento triste. Seja no momento de bonança, de bênçãos, de grandes resultados, seja no momento de privações. Seja no momento de saúde, seja no momento de doença. Seja no momento de grande alegria, de compartilhamento, de felicidade, e no momento, muitas vezes, de desavenças, de discordâncias. Ou seja, nós temos que buscar orientação sempre. Tanto é que esse texto, Jesus, ele fundamenta, acima de tudo, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aqui ele diz, não somente ouvir a palavra de Deus, não somente ler a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Você tem praticado a palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que nós temos que fazer isso com as nossas famílias, que nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Nós temos que realizar assim, com certeza, não desanimar jamais. Deuteronômio capítulo 6, versículo número 4, ele nos dá algumas instruções fundamentais com relação à palavra de Deus. Ele fala o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, Jesus depois, lá no Novo Testamento, ele reforça esse texto. Ele fala que o maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, que nós acabamos de ler, Deus fala conosco, né? Ele fala conosco e nos alerta que nós temos que ensinar os nossos filhos a amar o Senhor e amar a sua palavra. E falar com eles assentado, andando pelo caminho, seja qual for o momento. A Bíblia tem que estar presente em nossas vidas, em nosso viver. Ela é realmente o manual e o alicerce, né? Outro fator importante que nós vemos aqui para vencer os temporais e não deixar que a nossa casa se torne uma ruína é ore e compartilhe sua fé com sua família. Orar em família. E orar, como eu falei, não é somente no momento de dificuldade, mas em todo qualquer instante. Nós temos que praticar a oração em família. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento onde nós não podemos sair de casa, não podemos ir para o culto na igreja, não podemos visitar os nossos amigos, nossos parentes e tudo mais. E é o momento agora, creio eu, que Deus permitiu para que nós, como família, possamos estar mais unidos, praticando com maior intensidade a vida espiritual dentro da nossa casa. Então a igreja agora que nós estamos participando é dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, né? Se a porta fechou lá no nosso templo, com certeza está aberta em nossas casas. E nós temos que, junto com a nossa família, estar orando uns com os outros, para vencermos as lutas e as dificuldades. A oração
ela é um fator fundamental. Além da Bíblia ser um fator que nos dá alicerce, que nos dá firmeza, que vai renovar a nossa alegria. Quando nós estamos passando por uma luta, quando nós lemos a Bíblia, aquilo fortalece e nos dá impulso para continuarmos na batalha. A oração vai também nos dar firmeza com relação a isso, vai nos fortalecer. É uma arma poderosíssima para vencermos as dificuldades, as ciladas do inimigo. O inimigo se levanta contra a família, tenha certeza disso. O inimigo se levanta contra os lares. A Bíblia nos ensina que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que estar muito atentos a isto. Estarmos atentos às ciladas que o inimigo tem lançado contra cada um de nós. Então, ou seja, a oração é um fator fundamental, que você possa praticar a oração com a sua família, com os seus filhos, ensiná-los a orar, ensiná-los realmente a amar e entender que a oração é um fator fundamental e importantíssimo. Nós vemos na história da igreja que vários pais oraram pelos seus filhos. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, um grande herói, defensor da fé e tudo mais, a sua mãe orou por ele mais de 30 anos pela sua conversão. Nós vemos John Wesley, que foi um grande pregador também lá na Inglaterra, que fez um grande avivamento, que abalou a Inglaterra, que também impactou os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda era colônia, e fez um grande avivamento, promoveu um grande avivamento, que deixou marcas muito grandes na sociedade. John Wesley, sua mãe orava por ele constantemente, foi uma mulher de oração, que ensinava para ele a palavra de Deus. Então, ou seja, que nós possamos agir assim também com os nossos filhos, entre família, assim nós vamos vencer as dificuldades. Outra lição importante é: ame e perdoe como Cristo o amou e o perdoou na cruz. Nós lemos esse texto de Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler novamente assim para vocês. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus Cristo nos ensinou que o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a nossa família são as pessoas mais próximas que nós temos. O amor deve ser praticado e aprendido dentro de casa. Há muitas pessoas que não amam porque nunca sentiram-se amadas pelos próprios pais, pela própria família. Se você olhar muitas pessoas cruéis, talvez tiveram uma infância dura, uma infância que não teve amor dos seus próprios pais, ou foi uma pessoa rejeitada pelos seus próprios pais. Não quer dizer que isso justifique o que ela faz de errado, mas é uma das causas, de levar pessoas muitas vezes a não viver e não praticar o amor. Então aqui nós temos que amar e perdoar. O perdão deve estar presente em nossas casas. Eu falei na quarta-feira um pouco sobre o perdão. Como está a nossa vida de perdão? Tem muitas pessoas que têm dificuldades com o perdão. É claro que perdoar não é uma tarefa fácil, é difícil. A pessoa muitas vezes magoou você, a pessoa fez alguma coisa que desagradou você tremendamente, tudo mais. Mas será que nós temos crescido com relação ao perdão? Será que nós temos tido um coração quebrantado para isto? Eu li o texto no início do culto de Filipenses, capítulo 2, onde fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por sendo Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Por que ele fez isso? Ele se esvaziou, ele se tornou homem como nós, para vir aqui para nos perdoar. Olha o maior exemplo de perdão que nós temos. Ele se esvaziou, ele se tornou homem, não foi fácil. Ele deixar a sua glória e se tornar um homem como nós, passando pelos mesmos processos que nós passamos, sentindo fome, sentindo frio, sentindo dor e morrendo numa cruz para nos perdoar. Ele fez tudo isso para manifestar o amor de Deus e o seu perdão, porque nós não merecemos. E o perdão, ele é interessante que ele não depende, dos nossos méritos. Então que você possa aprender a perdoar no seu convívio familiar, independente do mérito da outra pessoa. Por mais que ela não te pediu perdão, você libere o perdão. Deus há de fortalecer a sua vida. Deus há de te aperfeiçoar
grandemente. Olhe para Cristo. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o Senhor, porque Ele manifestou o seu amor e Ele nos perdoou, sendo nós miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores. Ele nos perdoou. Há um texto que nos ensina, lá em Lamentações 3, versículo 22, melhor dizendo, o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Porque senão, se Deus olhasse pelos nossos merecimentos, todos nós estaremos perdidos e consumidos, sem esperança. Mas Deus, pelo seu infinito amor, sua infinita bondade, nos ama e nos perdoa. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Então, que você possa amar, né, e efetuar o perdão, ser misericordioso acima de tudo, né, olhando para Cristo, né, que é o nosso maior exemplo. E também, outra lição importante, né, permita que ele seja o alicerce inabalável sobre a qual você construirá seu casamento, sua família. Olha só que interessante, né? Permitir que Deus seja o nosso alicerce. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da maneira como nós pensamos, como nós agimos. Muitas vezes nós queremos agir, né, conforme as nossas intenções. Mas o que Deus quer para a nossa vida? Essa deve ser a pergunta. Deus quer estar presente em nossos lares. Deus quer transformar os nossos lares. Deus quer nos instruir os nossos lares. Eu falei no culto anterior sobre o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está lá no versículo 1. Se o Senhor não edificar a tua casa, meu amado irmão, não adianta nada você querer edificar. Ela pode até ser bonita, mas não será instável. Não terá instabilidade. Então que você procure no Senhor. Que você busque o Senhor de todo o seu coração. Que você realmente possa direcionar seus planos, né, e firmá-los na rocha que é Cristo. Que você possa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, estar firmando a sua casa na rocha que é Jesus. Ele é a nossa pedra de esquina, Ele é a nossa rocha inabalável. Nada há de derrubá-lo, nada há de parar a sua ação, a sua mão. Tenha certeza disso. Que você possa realmente confiar plenamente em Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Ele quer ser o nosso alicerce. Ele é a rocha. Como diz aqui, aquele que ouve minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha que é Cristo. Porque quando nós olhamos para a sua palavra, que é o nosso melhor manual, e colocamos e pautamos nossa vida baseada nela, nós com certeza estaremos seguros e firmes com Jesus. Que nós possamos agir assim, como povo de Deus. Que nós possamos jamais olhar e seguir os exemplos que o mundo tem colocado. Qual é o exemplo que o mundo tem hoje mostrado para nós, né? A questão da banalização do casamento, outras formas de casamento contrárias à palavra de Deus, a questão de criar filhos sem limites. A Bíblia nos ensina que nós temos que impor limite aos nossos filhos, dar instrução aos nossos filhos. A Bíblia nos ensina. Hoje crescem muitas filosofias onde você deixa a criança fazer o que ela quer, onde fundamenta as nossas famílias em bens materiais, em coisas que perecem. Jesus nos chama para fundamentarmos em coisas que permanecem para sempre, de fundamentarmos nele em coisas espirituais, aonde, né, a vida espiritual é colocada em segundo plano, onde muitas famílias seguem os valores que o mundo oferece e não os valores que Deus assim oferece. A Bíblia tem esses valores. Nela nós podemos pautar. Interessante que a Bíblia foi escrita há tantos e tantos anos. Ela foi concluída, né, a Bíblia
chegou à sua conclusão há mais de 2000 anos atrás, mas ela é atual para os nossos dias, para o homem pós-moderno. A sua mensagem é viva e é eficaz. Então que nós possamos pautar nossa vida e fundamentá-la em Cristo. Que Deus abençoe a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Amém? E dando sequência, ao nosso culto, nós vamos estar passando um slide, novamente, vou estar passando esse slide com relação à obra missionária Angola. Nós estamos encerrando esse mês, e estamos encerrando o mês de oração por Angola. Então você preste atenção, eu passei na quarta-feira, medite nesse texto, nesse slide, que tem ali informações importantes sobre o povo angolano, essa nação que nós oramos. Espero que você tenha orado nesse tempo todo e continue a oração pelas nações que tanto necessitam, principalmente para o nosso Brasil, que tem passado dias difíceis. Que Deus assim nos dê sabedoria e força. Então preste atenção nesses slides. Sempre traz sua grei, perto dessas águas de tão pura refeição, do mais santo gozo, paz e comunhão. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que Ele for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que o Mestre for, o seguirei. Alegria, quero ali vigiar, hei de sempre ao lado de Jesus permanecer, e por sua graça todo mal vencer. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que Ele for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, onde quer que o Mestre for, eu seguirei. Você assistiu o slide que fala sobre Angola, esse país tão carente do Evangelho, um país na África. É um país onde há uma igreja ativa, há um número bem expressivo de cristãos. Claro que há muitos desafios, como todo país no mundo, inclusive o Brasil.
não é fácil estar pregando o evangelho. Qualquer nação do mundo. É um país onde há muitas práticas, né, antigas, ligadas ao animismo, ligadas à feitiçaria. Muitas pessoas que vivem um sincretismo religioso, dizem muitas vezes ser cristãs, mas praticam também as religiões tribais. E sem contar que Angola tem crescido o número de muçulmanos. O governo angolano, para quem não sabe, eu coloquei isso no slide, é um governo único, de partido único. Angola experimentou uma ditadura por muito tempo. Está tendo uma certa abertura, claro. É impossível, né, ficar assim totalmente fechado, ainda mais pelas carências que o país tem. E Angola teve uma guerra civil muito cruel. Na década de 90, muitos tiveram que sair de lá. Eu estudei no seminário com um pastor. Inclusive, ele ultimamente estava pastoreando a Igreja Batista de Interlagos, muito próximo à nossa igreja. O pastor Valdecir Anacleto. E ele trabalhou, foi missionário em Angola por muito tempo. Ele teve que sair com a sua família. Até embarcou num avião russo, conseguiu sair de lá porque estava tendo uma guerra civil muito cruel, muito intensa e muitas dificuldades. Porém, hoje eles estão vivendo um período mais de paz. Ainda há algumas guerrilhas, alguns cantos, uma região que eles querem ser independentes. Mas Angola é um país onde há uma igreja bem expressiva, mas está crescendo um muçulmano. E o partido, por ser um partido único, autoritário, ele andou proibindo os muçulmanos de cultuar, porque estava acontecendo entre os muçulmanos, e claro que não são todos os muçulmanos, bom deixar bem claro isso, né? Não é todos os muçulmanos que são terroristas, mas haviam pessoas ligadas ao Estado Islâmico, infiltradas no meio dos muçulmanos. Então o governo fechou várias mesquitas, não deixando cultuar, proibindo o culto dos muçulmanos. Porém, eles vêm crescendo, né, consideravelmente. Então, ore por Angola. É um país onde há muitos mutilados, onde, com a guerra civil que aconteceu por muitos anos, eles colocaram minas, que eram bombas, no chão, em várias partes de Angola. Só que perdeu-se o controle onde estão essas minas. Então, conforme a pessoa está andando por lá, ela pisa naquela mina, aquela mina explode. Ou ela morre, ou ela perde algum membro do corpo. Então, é um dos países que tem o maior número de mutilados. Se não é o primeiro. Antigamente ele era o primeiro com o maior número de mutilados. Então, pessoas que não têm perna, não têm braço, perdeu uma ou duas pernas, é algo triste, muito triste. Há um grande número de mortalidade infantil, devido às dificuldades. É um país com muitas diferenças sociais, né? O contraste social é muito grande. Há partes com grande riqueza, partes com grande pobreza. Então, nesses slides eu coloquei também sobre isso. Então, ore por esse país tão importante, tá bom? Que é Angola, que é essa bandeira aqui que nós oramos, né? Essa bandeira. Nós estaremos agora orando, nesse mês agora que vai iniciar amanhã, por esse país aqui, que é o Irã. Vocês escolheram, né, Angola e Irã. Então, mês de junho será Irã, mês de julho será o Paquistão, tá? Nós escolhemos 3 países aí por esses meses. Então, ore pelo Irã. O Irã é um país muçulmano, é um país tremendamente fechado para o evangelho, é um dos países que mais persegue os cristãos. Eu vou trazer várias informações. A última notícia que eu tive, que está no site da Missão Portas Abertas, com a relação ao Covid-19, que afetou muito o Irã foi muito afetado pela Covid-19, o Irã soltou vários prisioneiros, e pessoas até perigosas que estavam na prisão para não morrer com o Covid, e deixou lá muitos cristãos que estavam presos por professar a fé em Jesus, permanecendo presos. Então, ou seja, o governo não dá importância para quem é cristão. Eles perseguem quem é cristão, a igreja é proibido evangelizar. Somente estrangeiros podem cultuar a Cristo lá, só estrangeiros. Então, ou seja, é um país tremendamente fechado, é um dos países mais radicais islâmicos, né, do mundo. Tanto é que ele é rival da própria Arábia Saudita. Eles são xiitas, são uma linha muito radical dos islâmicos. Então, ou seja, ore por esse país, que Deus possa cair por terra toda a barreira também. E ore pelo nosso país, o Brasil, né? Não esqueça de orar pelo Brasil. O Brasil está passando um momento difícil,
nós estamos vivendo uma crise política, crise econômica, crise na saúde, crise espiritual, olha só. Então nós temos que orar pelo nosso país. Né? Politicamente está havendo muita batalha, muita guerra, muitas trocas de acusações entre os líderes, entre presidente e governador. Nós não vamos entrar nesse mérito, nós não vamos defender ninguém. Nós, como povo de Deus, temos que ter uma separação entre igreja e Estado. Nós servimos a Cristo, que é o nosso comandante. Temos que ser, acima de tudo, bons cidadãos, né? Obedientes às nossas leis e obedientes às autoridades, desde que elas não venham, né, ser uma ameaça à nossa fé. Nós não estamos podendo cultuar a Deus lá no templo, não é por perseguição religiosa, não é isso. Tá? É uma recomendação, é uma exigência do nosso governo. Eu estive essa semana mandando um e-mail para um canal do governo, perguntando se a igreja pode ou não retornar às suas atividades, e o governo de São Paulo me respondeu que a recomendação é continuar fazendo culto online. Ainda não há abertura para igrejas. Né? Infelizmente, eu ando por aí, indo para o mercado, muitas vezes, por precisão, e eu vi igrejas abertas, pessoas cultuando a Deus sem máscara, sem nada, sem nenhum cuidado. Primeiro, que está indo contra as nossas autoridades, e Deus não compartilha isto. Saiba disso, este culto não está com uma aprovação de Deus, porque é uma questão de saúde pública. Então nós podemos cultuar online, quando há perseguição religiosa, como no Irã, por exemplo, mas nem online os irmãos podem cultuar. Você não pode mandar um e-mail com uma mensagem bíblica, você não pode mandar pelo correio uma Bíblia, uma literatura, um livro para um outro crente que é apreendido pelo governo. Se você está passando mensagens online lá para o Irã, eles podem te prender lá no Irã e levar aos tribunais. Ou seja, nós podemos cultuar a Deus à distância. Eu sei que é difícil, é cansativo, para mim também é muito cansativo, muito puxado, mas é assim que nós estamos fazendo. Eu louvo a Deus, o nosso irmão Marcelo colocou aí no grupo hoje pela manhã, que mais de 1000 pessoas acessaram os nossos vídeos. Que interessante, mais de 1000 pessoas, ou seja, a nossa mensagem está sendo espalhada ao redor do nosso Brasil, do nosso estado, ou até mesmo do mundo. Eu tenho mandado para alguns países, né, com alguns contatos que eu tenho, as nossas mensagens. Então, ou seja, muitas pessoas estão acessando. A nossa ICEB pediu o link de cada igreja para estar fazendo um canal onde você poderá acessar os cultos de diversas igrejas, inclusive da nossa, vai ficar lá. Então, ou seja, nós podemos alcançar muitas pessoas. Ore por essa iniciativa. Nós pretendemos continuar com o trabalho online. É um trabalho fundamental, tá bom? Então vamos agora orar ao Senhor, orar por esse motivo, orar pelas famílias e orar para que Deus abençoe você, que Deus te proteja poderosamente. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos interceder ao nosso Deus. Amém? Oremos. Ó Deus e eterno Pai, nós, no nome santo de Jesus, aqui nos encontramos. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus excelso, um Deus maravilhoso. Cuida, Pai, da tua igreja e do teu povo, ó Deus. Cuida, Pai, de cada família. Nós estamos aqui no mês da família, encerrando esse mês. Que o Senhor dê sabedoria a cada uma das famílias, ó Pai. Que cada família seja ricamente abençoada por Ti. Que cada família possa firmar e fundamentar a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, seguindo esses passos importantes que nós aqui mencionamos, ó Pai. Ó Pai, repreenda todo o mal. Ó Pai, se há famílias passando por lutas e dificuldades, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor repreenda o inimigo que se levanta contra eles. Se haver famílias, ó Pai, passando por enfermidade, que o Senhor cure, ó Pai, e restaure a saúde. Ó Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Cuida, ó Pai, do teu povo e da tua igreja. Eu oro, ó Deus, enfim, ó Pai, por cada família. Eu oro pelos nossos idosos, proteja eles, ó Pai. Coloque tuas mãos poderosas sobre a vida deles, ó Pai. Que eles possam ser confortados e consolados pelo Espírito Santo. Eu oro, Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, que nós temos orado toda semana. Conforte o coração de cada um deles, ó Pai. Eu oro pela irmã Silene, ó Pai, que perdeu seu filho Antônio. Eu oro, ó Pai, pela Silvana e a Silene lá do Jardim Clarice, que perderam a sua mãe. Eu oro pela família do Mão Branco, que tem sofrido com a perca do seu pai, que estão, ó Pai, possivelmente contaminados também com Covid. Cuida de cada um deles, ó Pai, conforte os seus corações. Pela família do Caleb, ó Pai, esse garotinho que partiu, que o Senhor o recolheu, ó Pai. Pela família do pastor Paulo lá, que frequentou o Mandaqui, ó Deus, cuida, ó Pai, da sua família, pela partida do nosso irmão Paulo, ó Pai, essa semana. Cuida, ó Pai, de cada um, ó Deus.
cada lar, que o Senhor repreenda o mal que se levanta contra nós. Nós cremos em Ti e confiamos no Teu poder, na Tua majestade. E Pai, enfim, esteja, Pai, com Angola, essa nação tão carente do Evangelho, essa nação, ó Pai, que nós estamos hoje encerrando nesse mês de maio, Deus, orando por essa nação. Que o Senhor nos dê Angola por herança, ó Pai. Abençoa o povo angolano, proteja eles de todo mal, ó Deus. Abençoa as igrejas que lá estão, os missionários, supra as suas dificuldades, ó Pai. Cuida, ó Pai, do Teu povo, de todo o povo angolano. Dê sabedoria ao presidente, ó Pai, ajuda nas dificuldades. Oramos, ó Pai, também pelo Irã, que nós estaremos orando esse mês que vem. Ó Pai, essa nação onde há uma grande barreira para com o Evangelho, que caia por terra toda a barreira e que reine a paz de Cristo. Oramos pelo nosso Brasil, esse país, ó Pai, que nós amamos, que é a nossa terra, ó Pai. Cuida, ó Pai, do nosso presidente, cuida do nosso governador, cuida do nosso prefeito, ó Pai, cuida do nosso povo. Ó Pai, repreende, ó Pai, consola os corações que perderam seus entes queridos, e seja com as nossas famílias, ó Pai, com as nossas igrejas, com o nosso povo. Nós oramos, ó Pai, e colocamos cada lar na Tua presença, que a Tua graça possa ser manifesta dia após dia em nossa vida. Enfim, ó Pai, nós te agradecemos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme, ter um ótimo domingo, né, uma ótima semana que está se iniciando. Que Deus possa dar graça e força, possamos nos encontrar novamente aí nos nossos cultos e possamos assim estar firme e forte com o Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.